Provérbios capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disseres, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Eles se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Provérbios capítulo 1 foi o texto que a gente acabou de ler. E Provérbios, como diz os primeiros versículos, os Provérbios de Salomão, eles são provérbios que o rei Salomão, aquele homem que pediu sabedoria para Deus, ele escreveu, porque quando ele começou a reinar, e ele era inexperiente, Deus apareceu para ele uma noite e falou assim: Salomão, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. E Salomão falou assim: Deus, eu só quero uma coisa, eu quero sabedoria. Me dá sabedoria para governar o teu povo. O cara tinha uma missão, ele tinha acabado de subir no trono, ele tinha sentado lá, ele sabia do desafio que ele tinha, e Deus pergunta: o que você quer? E ele faz a oração dele baseada na missão dele. Isso é uma grande lição para nós. A gente precisa aprender a orar baseado na nossa missão, porque as coisas que a gente quer para a nossa vida, as coisas que a gente precisa para a nossa vida, elas estão conectadas com a nossa missão. Deus nos fez com um propósito, e a nossa missão, ela tem a ver com a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos feitos para cumprir um objetivo. Todos foram feitos para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, para mostrar através da sua vida suas boas obras, para mostrar uma vida moral, uma vida santa, uma vida agradável a Deus, de maneira que as pessoas queiram nos copiar para poder buscar Deus também. Todos nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para ser a imagem de Cristo. A gente fala muito sobre isso, só que por motivo de receio, muitas vezes a gente não explicita
A gente não explicita, a gente não deixa claro, explícito, assim, branco, preto no branco, de maneira muito clara, que ser como Jesus não é simplesmente ser amado por Deus como Jesus. E ser como Jesus não é simplesmente fazer as obras de Jesus, mas é ser moralmente do jeito de Jesus. É viver uma vida moral do jeito que Jesus vive e do jeito que Jesus viveu. A gente tem medo da moralidade, a gente tem medo de falar a palavra moral, porque a gente tem medo dos absolutos, porque o nosso tempo, o nosso contexto, ele criou uma flexibilidade muito grande acerca dos conceitos. Então, a gente não pode, e isso entrou no nosso meio também, a gente não pode dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. A gente não pode dizer, não, é assim mesmo, a Bíblia deixa isso muito claro. Porque isso geralmente vai gerar, como diz o pastor Beto, ele fala assim, que quem é crente de verdade não tem apelido de legalzão. Quem é crente de verdade tem apelido de xiita, homem bomba, essas coisas. Porque quem é crente de verdade não ama o mundo e as coisas que há no mundo, mas ama o Senhor. E se eu vivo desse jeito, quem é do mundo acha que eu sou um xiita radical, psicótico, alguma coisa desse tipo. Ele fala isso, ele fala, quem ama Jesus de verdade e a luz desse mundo não tem apelido de cara legalzão, tem apelido de um cara que é xiita, louco, desvairado, lavagem cerebral. Foi isso que aconteceu comigo quando eu me converti. O primeiro apelido que eu ganhei foi, primeiro rótulo, fizeram a lavagem cerebral nele. Fizeram a lavagem cerebral, ele foi no retiro e fizeram a lavagem cerebral nele. Então todos nós somos feitos para viver a imagem de Cristo, todos nós somos feitos para viver uma vida irrepreensível, e isso compreende sermos amados por Deus como Cristo, fazer as obras de Jesus, que significa os milagres de Jesus, que significa a vida no poder do Espírito como Jesus, mas também significa a vida moral como Jesus. A moralidade que Jesus abraçou, os princípios morais que Jesus tomou para si mesmo, eles não são uma parte flexível da pessoa de Jesus. Tem coisas acerca de Jesus que são flexíveis, como a roupa que ele usava, por exemplo. Você não precisa usar as roupas que Jesus usava, como o corte do cabelo, ou uma profissão de Jesus, você não precisa ser carpinteiro. Algumas coisas acerca de Jesus são flexíveis, mas a vida moral de Jesus não é algo flexível para nós. Isso não é uma coisa que a gente pode contextualizar. A moral de Jesus é uma moral santa que emana do caráter de Deus, que é a pureza, que é a santidade. E isso faz parte do DNA novo que nós temos em Deus. Nós temos a natureza divina em nós. Nós nascemos de novo. E por isso a gente precisa observar tudo aquilo que vem da natureza do nosso Deus. Além disso, além do nosso caráter, além da nossa essência, que é uma essência de amor, que é uma essência de graça, é uma essência de pureza, de santidade, é uma essência do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, também cada um de nós tem uma missão específica. E Salomão, ele sabia qual era a missão dele. Deus colocou ele para reinar, Deus colocou ele para governar a nação. Davi, o pai dele, chama ele antes dele assumir o trono. Ele fala assim, coragem de ser homem, anda nos caminhos do seu pai, busque a Deus e tema o Senhor, assim como eu fiz, e tudo vai muito bem para você. Então Deus aparece para Salomão, e Salomão, ele ouve essa pergunta de Deus: Salomão, o que você quer que eu te dê? Pode falar, eu vou te dar. E Salomão fala assim, ele lembra da missão dele. Sabe que muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque elas não estão ligadas com a nossa identidade, com a nossa missão. Deus não vai dar alguma coisa que vai mutilar quem nós somos. E às vezes nós pedimos por coisas que não vão cooperar com o cumprimento da nossa missão. Não vão construir o nosso chamado. Então, se a gente olha para Deus e pergunta: Deus, por que o Senhor não responde as minhas orações? É porque Deus te ama tanto, e Ele sabe quem Ele planejou você para ser, e você não sabe. E se Ele te der o que você está pedindo, Ele vai destruir aquilo que Ele sonhou acerca de você mesmo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas cooperam para que nós sejamos aqueles que Deus sonhou que nós fôssemos. Então, quando Deus pergunta para Salomão: o que você quer? Salomão fala assim: eu tenho uma missão. Se Deus perguntasse hoje para você: o que você quer? O que você ia responder para Ele?
Você tem uma oração para fazer e é certeza, vai acontecer. Amanhã você vai levantar, já vai estar diferente. Essa resposta tem a ver com a sua missão? Essa resposta tem a ver com aquilo que Deus fez você para ser? Essa resposta tem a ver com o seu chamado? Tem a ver com o sonho de Deus para a sua vida? Ou você nem sabe? Oração é uma ferramenta que Deus dá para nós, para a gente poder se tornar quem Deus sonhou. Porque não existe satisfação eterna e que vale a pena sem nós sermos quem Deus sonhou a gente para ser. Entenda, existem muitos prazeres nessa vida. Existem prazeres nessa vida e existem prazeres com Deus. Os prazeres de Deus, eles são infinitamente maiores e eles não são destruídos pelo juízo. E eles não são errados. Só que, às vezes, os prazeres de Deus passam também. Nós temos experiência com Deus, coisas boas, mas elas também passam. Assim como você tem experiências com esse mundo, você tem coisas, você desenvolve, você pode tocar os prazeres desse mundo, da sua carne, e eles vão passar também. Só que os prazeres de Deus, eles não trazem pesar, os prazeres de Deus não trazem a culpa, os prazeres de Deus não trazem remorso, e os prazeres de Deus não destroem quem a gente é. Então, existe prazer em Deus, existe prazer fora de Deus. A gente tem que ser realista, não existe prazer só em Deus. Quando a gente peca também tem prazer. Só que ele é um prazer misturado com dor. Ele é um prazer misturado com agonia, um prazer misturado com destruição, porque ele nos destrói. Eu pensei num caso muito extremo agora, mas que há uns anos atrás eu vi de um cara que chegou num nível de eu nem sei dizer o que é isso, mas de masoquismo. O cara chegou no nível de sadomasoquismo que ele arrancou o braço dele e costurou no meio do peito. Ele morreu depois. Mas o cara era sadomasoquista, ele gostava de ter prazer, enquanto ele gostava de ter dor enquanto ele tinha prazer, ele misturava as coisas. E aí um dia ele fez isso, essa loucura. O cara era jovem, o cara pegou, arrancou o braço, costurou no meio do peito e depois ele morreu. Isso é o prazer do mundo, é o prazer do pecado. É algo que te traz prazer, mas te destrói ao mesmo tempo. Foi um exemplo extremo, mas a verdade é que é isso mesmo, porque ele vai gerando morte. O prazer do pecado vai gerando morte. Então Deus pergunta para Salomão: o que você quer para a sua vida? Salomão lembra: eu tenho uma missão, e o meu prazer está na lei do Senhor, porque eu conheço meu pai me ensinou isso. Ele escreveu isso lá no primeiro salmo dele. O meu prazer está na lei do Senhor. Então, o que eu quero como pedido de oração é que o Senhor me ajude a ter prazer no Senhor e na missão que o Senhor me deu. Então eu quero sabedoria, porque eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu. Nós temos que entender que não existe o tempo inteiro o prazer que a gente quer viver aqui. Só que se a gente for viver por alguma coisa que vale a pena, se você quer viver por algo que vale a pena, você tem que viver pela missão que Deus tem para você, que Deus estabeleceu para você. As suas orações, elas precisam estar ao redor da missão que Deus tem para você, do sonho de Deus para você. Porque, presta atenção, na missão que Deus deu para você, existe sofrimento, existe renúncia e existe prazer. Existe alegria, existe realização. Assim como fora da missão também existe. Só que não vale a pena, não vai durar. Sabe, quando a gente morrer e quando a gente passar desse mundo aqui, o que a gente sabe pela palavra de Deus é que muitas coisas serão destruídas, mas tem um negócio que vai ter continuidade: a sua pessoalidade. Vai ter continuidade na sua pessoalidade. Quem você é vai ter continuidade. Você não vai ser destruído, a sua alma vai permanecer. O seu corpo vai cair, vai morrer. Só que quem você é vai ter continuidade. A sua mente vai continuar. A sua alma vai continuar. A sua história vai ser carregada com você. Você sabia que a Bíblia fala que quando Abraão morrer, ele vai encontrar os pais dele? Eu vou para junto de meus pais. Existem pelo menos 3 ou 4 referências bíblicas que dizem que depois da morte, as coisas ainda vão continuar a acontecer. A gente não vai zerar o ponteiro quando a gente morrer. A gente precisa entender isso. Na hora que a gente morrer, o ponteiro não zera. Não é igual você andou 100 mil quilômetros, aí você chega lá e aperta o botão no painel do carro, zerou, como se nada tivesse acontecido. O céu não é assim. Depois disso aqui, não vai zerar tudo. Vai ter continuidade.
você vai ter continuidade, você vai encontrar pessoas que você já conhecia. A Bíblia fala que Abraão vai encontrar os pais dele. A gente sabe que algumas pessoas apareceram para Jesus depois que elas já estavam no céu, como Moisés ou o próprio Elias. A nossa vida vai continuar. Então, o que a gente deve viver para construir são coisas que duram, são coisas que permanecem. A nossa vida de oração ela precisa estar ao redor disso. Então, quando eu tenho minhas crises, quando eu tenho meus conflitos, quando eu tenho os meus sofrimentos, as minhas dores em relação à minha missão, quando eu tenho frustração em relação à minha missão pessoal, como pessoa, eu posso usar a minha oração e eu posso usar o meu coração e dirigir eles em outra direção e falar assim: a minha missão está doendo, a minha vida com Deus está difícil, o meu chamado está doloroso. Eu tenho a primeira opção, a opção é falar: eu vou abrir mão disso, eu vou desistir disso, eu vou deixar isso de lado e eu vou fazer outra coisa, eu vou me empenhar por outra coisa. Eu passava a orar por graça, por sabedoria, por poder de Deus para cumprir minha missão. Agora eu estou pedindo para que Deus me livre da missão e para que Deus me dê um estilo de vida alternativo. Sem a gente perceber, muitas vezes a gente pode ir sabotando a nossa missão e o nosso chamado. A gente pode ir sabotando quem Deus fez a gente para ser por causa das dificuldades que aparecem no caminho. Mas a segunda opção é quando eu pego o meu coração, eu pego a minha oração e eu pego o poder de chegar até Deus para fazer algo diferente. Em vez de eu virar de lado e falar assim: a minha missão está difícil, eu vou caminhar por outra direção porque eu quero alívio, eu posso ir para Deus e falar: Deus, a missão ainda é a mesma, só que eu preciso de ajuda. Eu preciso que isso aqui seja mais fácil. Ontem eu comecei a orar. Eu não sei se eu comecei a orar, se Deus falou comigo, mas me veio uma coisa na cabeça que eu sei que veio do Espírito Santo, eu sei que não veio de mim. O que veio foi que a ajuda que Deus tem para me dar, é que eu vou trabalhar menos e eu vou ter mais resultado. Porque eu vou ter o auxílio do poder dele na minha vida e na minha missão. Não foi isso que Salomão pediu? Porque se o cara é burro, ele não tem resultado. Se o cara é burro, ele trabalha, mas ele não chega em lugar nenhum. Salomão usa a oração dele para dizer assim: Pai, me dá sabedoria, porque eu quero cumprir a missão sem ter que sofrer tanto, e eu quero ter muito resultado na missão que o Senhor me deu. E quando eu falo resultado, não é de maneira pejorativa, não, é de maneira boa. Pode substituir por fruto. Eu quero ter fruto, mas eu quero não ter que fazer tanta força, eu quero ter mais fruto. Isso é possível. Essa é a ajuda de Deus para nós. Quando Paulo fala assim: quando eu sou fraco é que sou forte. Quer dizer, se eu estou fraco, eu não tenho força para empenhar, mas a coisa vai acontecer mesmo assim através de mim, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então, olha só a loucura e a profundidade disso, porque essa lição significa para nós: Deus vai fazer mais força e eu vou fazer menos força, e eu vou dar fruto mesmo assim. Eu estou sem força, eu não tenho força para dar, mas eu não quero abandonar a missão. O apóstolo Paulo diz isso: eu não quero abandonar a missão porque tem um demônio aqui batendo em mim, e o Senhor não vai tirar ele daqui, né? Eu já entendi. Quantas vezes Paulo devia ter falado com Deus? A Bíblia falou que Paulo orou 3 vezes. Que tipo de oração será que foi essa que Paulo fez? Será que cada oração durou um dia inteiro? Será que foi só: Deus, afasta de mim? Ou será que foi choro? Será que foi agonia? Será que foi por causa da grandeza das revelações? Mas ele entendeu que aquilo não ia sair dele. Então, deixa eu dizer uma coisa: quando fica difícil cumprir a nossa missão, ou a gente desiste dela, ou a gente entende que algumas coisas nunca vão ser fáceis, mas a provisão de Deus para nós é que nós não vamos ter que fazer tanta força, mas Ele vai fazer força, e a coisa vai acontecer na nossa vida. Quando Salomão fala: eu quero sabedoria, ele está dizendo isso, ele está falando: eu não quero ter que errar tanto, eu não quero ter que me esforçar à toa, eu não quero perder tempo, eu quero acertar o alvo, eu quero sabedoria para reinar, eu quero acertar o alvo. O Senhor me chamou para governar, eu quero governar bem, eu quero governar com excelência, eu quero ter sabedoria. O que Deus te chamou para fazer? Qual que é a sua missão? A sua oração precisa ser uma cerca em volta da sua missão.
Eu ouvi uma frase essa semana do Eric Johnson. Não é o Eric Johnson, é o Eric Johnson, filho do Bill Johnson. Ele falou assim: construa uma fortaleza ao redor do seu foco. Construa uma fortaleza ao redor do seu foco. O seu foco é esse? Construa um forte ao redor dele. Não perca o foco. Construa uma muralha ao redor do seu foco. As suas orações precisam ser uma muralha ao redor do seu foco. Por quê? Porque você foi feito para isso. Presta atenção. Existe satisfação no cumprimento da missão. Existe alegria no cumprimento da nossa missão pessoal. Todos nós temos desafios em diversas áreas da vida. E aí quando eu falo missão, eu falo tudo. É tudo mesmo, o pacote completo. É você melhorar com aquela pessoa da sua família que é difícil. É você administrar melhor o seu dinheiro do jeito que você precisa. É você ter uma melhor comunhão com Deus. É você exercer o seu dom espiritual de maneira melhor. É você ser um bom profissional se Deus não te chamou para o ministério de tempo integral. É tudo. É você viver a pureza, é você ser emocionalmente maduro, é tudo. A sua missão engloba todas essas coisas. É fazer tudo para a glória de Deus, é comer, é beber, é dormir, é acordar, é sentar e falar: Deus, eu sou do Senhor. A gente precisa entender que existe satisfação no cumprimento da nossa missão. Presta atenção, às vezes a gente está caminhando, a gente está correndo e a gente se sente cansado, a gente pensa: eu preciso parar e sentar um pouco, está muito difícil. Então eu estou pregando aqui e eu estou falando: Deus, isso, Jesus, Deus, maravilha. Quando eu estou quase terminando, eu falo: estou cansado dessa parada. Eu falo: não, eu vou dar um tempo que eu vou relaxar. Quando eu menos sabia que 5 minutos depois, se eu continuasse pregando e fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, 5 minutos depois eu ia atravessar a linha de chegada para fechar um ciclo da minha vida, onde Deus ia trazer bálsamo, descanso, refrigério e renovo para mim. Porque no cumprimento da nossa missão existe um descanso que é provisão da parte de Deus, é melhor do que tudo, porque não é uma autoprovisão, não é carnal, mas é vindo da própria parte de Deus para o nosso renovo. Deus cuidou muito de mim nessa semana. Ontem eu perguntei para a Priscila: Priscila, você acha que a igreja acha que eu sou super espiritual? Eu falei: eu acho. Eu falei: eu não sei porque que tem gente que não busca Jesus, mas eu sei que eu não consigo não buscar Jesus. Eu não sei porque que tem gente que não quer obedecer Jesus, mas eu sei que eu não consigo não tentar. Eu não consigo ser de outro jeito. Deus fez um negócio aqui dentro de mim, virou a chave. Está no 220. Se vier o 110 vai queimar. 110 é tudo que vem do mundo. E eu falei assim: essa semana eu fui muito cuidado por Deus, de maneira especial, porque a gente teve a mesa essa semana e o plano era eu dar palavra toda noite, de segunda a sábado. Mas na semana retrasada eu estava incendiado. Eu falei: nossa, vai ser muito doido semana que vem. Quando chegou na segunda-feira eu estava destruído. Eu falei: nossa, eu não vou conseguir. E aí Deus foi levantando pessoas. Cada noite foi uma pessoa diferente que falou. Eu falei só na segunda e foi muito gostoso, foi muito bom para mim. E quem falou comigo também falou que foi muito bom. Eu sou especial. Na terça-feira veio o Carlos. Na quarta-feira foi o Igor. Na quinta-feira foi o Dr. Pires, que foi muito doido também, o presbítero Dr. Pires. Na sexta-feira foi o Geraldo. E ontem foi a Ana Paula. Foi bom também, pela fé. Eu nem sei o que aconteceu, mas foi bom. Então, primeira coisa que eu vi Deus cuidando de mim: Deus providenciou pessoas para falar todas as noites, porque eu estava destruído essa semana, de verdade. Então a primeira coisa que eu vi que era um desafio para mim: Deus, eu não vou conseguir cumprir essa meta aqui da minha missão. É minha missão, eu marquei esse negócio, eu creio que é do seu coração, mas eu não vou conseguir cumprir. A missão é alimentar as pessoas toda noite, na hora que a gente se reunir. Essa é a missão. Não vou conseguir. Deus providenciou pessoas para estarem lá. Segunda coisa, eu estava destruído, eu estava cansado. Quando foi na terça-feira, Deus me renovou de maneira muito gostosa, através de um tempo da vida do pastor Carlos. E quando foi na sexta-feira, o Geraldo chegou para ministrar no coração, e a nossa amizade fez muito bem para mim, faz muito bem para mim. E aí daqui a pouco eu vi: nossa, cara, eu estou renovado, e eu não fiz força. Porque quando eu cansei, eu lembrei que eu era fraco.
Na hora que eu cansei, eu lembrei, Deus, eu não dou conta de continuar buscando o Senhor do mesmo jeito que eu estava na outra semana. A minha força acabou, Senhor, eu estou fraco. Por favor, eu vou esperar no Senhor. Assisti quase todo Star Wars essa semana. Falei, vou me dar um tempo, eu preciso reconhecer os meus limites. Porque cada um funciona de um jeito, você entende isso? Cada pessoa funciona de um jeito. Não é nada isso que eu preparei para pregar, mas o Espírito está movendo isso, eu creio que isso está falando no seu coração. E você precisa descobrir o jeito que você é. O jeito que eu sou é assim: eu vou no céu por 10 dias. Os próximos 10 eu preciso de uma boia e de um rio para deitar e descer o rio e relaxar os meus pés na água. Tem gente que consegue viver uma ascendência contínua. O cara caminha durante 30 dias e ele vai caminhando, e ele vai indo. Ele não alcança muito resultado, mas ele vai numa constante. E aí quando ele cansa, ele precisa descansar durante 30 dias também. Enfim, cada um tem o seu jeito. O meu jeito não é assim, o meu jeito é, eu vou para o céu em 10 dias, aí eu preciso de 10 dias mais light. Eu não vou para o inferno em 10 dias, mas eu preciso diminuir, eu preciso relaxar. E comigo foi assim, semana passada eu fui para o céu em uma semana. O meu coração queimou, meu coração ardeu, Deus me chamou para orar de madrugada, Deus me chamou para um jejum que eu não queria fazer, Deus fez muitas coisas. Domingo aqui a gente viu o poder de Deus no nosso meio, e eu sei, Deus, o Senhor chamou, porque domingo o Senhor quer fazer algo extraordinário no nosso meio, o Senhor quer relembrar coisas para pessoas, o Senhor quer quebrar algumas muralhas, o Senhor quer agir. Quando chegou na segunda, eu falei, Deus, eu já estou podre, eu não vou conseguir caminhar igual eu estava na semana passada, cheguei no meu limite. E Deus falou assim, eu te conheço, eu sei, pode descansar. E aí Deus proveu as pessoas para falarem todas as noites, Deus proveu pessoas para falarem no meu coração. Então, o que eu vi? Eu vi Deus me chamando e me dando força para cumprir a minha missão. E na hora que ela foi cumprida, eu vi Deus providenciando o descanso e a força na minha fraqueza, para que eu pudesse descansar. O que acontece com a gente é que muitas vezes, antes da gente cruzar a linha da chegada, né, porque Deus tem uma missão geral para nós, que é glorificar o nome de Jesus. É ser puro, é ser santo, é ser como Jesus. Certo? Deus dá uma missão, Deus vai afunilando, e depois Ele tem uma outra missão, é o seu ministério, é o seu chamado. Como diz o pastor Manuel, é um chamado de vida inteira. Você vai viver a vida inteira para cumprir aquilo lá, para exercer aquele dom, para viver aquele ministério, até o dia da sua morte. Mas dentro dessa missão bem grande, que todo crente tem, e dessa missão menor, que é o seu ministério, tem outras missões mais curtas, a curto prazo. A gente precisa entender que nessas missões de curto prazo, sempre que a gente cumpre elas, existe um renovo de Deus para nós, existe um bálsamo de Deus para nós. Então você precisa tentar discernir o que Deus está te chamando para fazer agora. Qual que é a próxima missão a curto prazo? Talvez é para o próximo mês, talvez é até o final de dezembro, talvez é até o carnaval, talvez é para o ano que vem inteiro. Eu preciso dizer para você que enquanto você cumpre a missão que Deus tem para você, Deus derrama o renovo dele sobre você. Paulo não tinha como deixar o chamado dele. Ele vivia por aquilo, ele sofria por aquilo, ele sangrava por aquilo de verdade. O cara sangrava, o cara tinha dores por causa daquilo. Ele falava assim, eu sinto dores de parto, é uma agonia tão grande. Ele faz a lista do martírio, ele faz a lista de perseguição, pedrejamento, ele apanha, é isso, é aquilo, e no final ele põe assim, por último, para fechar com chave de ouro, e tem um negócio que repousa sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Isso talvez fosse pior do que todos os sofrimentos físicos, que é uma agonia da alma. Esse negócio ia acompanhar o apóstolo Paulo até o dia da morte dele. Mas a gente precisa saber que existem oásis preparados por Deus para nós, no meio da vereda. Enquanto a gente caminha na vereda da justiça, a luz vai brilhando a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. De tempos em tempos Deus manda um brilho novo, Deus manda um renovo, Deus manda um refrigério novo. Deus sabe o que você precisa. Então quando Deus chega para Salomão, o que você quer, Salomão? Deus, eu quero cumprir a minha missão, me dá sabedoria. Porque governar não é fácil.
Se Salomão fosse um profeta e Deus perguntasse para ele: o que você quer? Talvez o profeta ia responder: eu quero temor do Senhor, eu quero conhecer todos os mistérios, eu quero o poder do Senhor, eu quero ser o maior de todos os profetas. Se Deus chegasse para um pastor e falava: o que você quer? Talvez falasse assim: eu quero a sua compaixão. Eu quero a compaixão do Senhor Jesus quando vi as pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Eu quero a sua compaixão. A minha pergunta é: pelo que você tem orado? Porque a sua oração revela o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Isso quer dizer que as coisas pelas quais você mais ora são as coisas para as quais você tem vivido, sejam elas de Deus ou não. Entende que orar muito não significa que você está vivendo o que Deus quer para você. Mas a qualidade da sua oração, o conteúdo da sua oração, revela para onde você está caminhando. Eu quero dizer para você que existe um descanso de Deus para você, dentro da missão. Dentro da missão. E parte do descanso se encontra na comunidade, parte do descanso se encontra aqui no nosso meio. Eu acho que não tem nada que descansa mais do que quando eu encontro outra pessoa cansada. Isso me descansa. Para mim, isso funciona. Quando eu encontro alguém cansado, isso me descansa. E aí eu posso dizer: eu estou assim, aí outra pessoa: nossa, eu também estou assim. E aí parece que aquela conexão, aquela intimidade já é suficiente para tirar o peso. Você fala assim: nossa, eu não estou sozinho. A solidão é ministrada, a incompreensão é ministrada, a gente é tocado, a gente sente que a gente não está sozinho na parada. Isso já é um consolo para nós. Eu tenho uma frase que está desde o louvor, tem uma frase que está na minha cabeça que eu não falei ainda. E eu não sei, acho que vamos refletir nessa frase. Porque eu ia pregar outra coisa, essa frase está na minha cabeça. Tinha a ver com outra coisa. Mas nada nos motiva mais para a missão do que a fraternidade, do que o amor fraternal. Nada nos motiva mais para correr a carreira que a gente tem chamado do que a fraternidade, do que a união, do que amigos que amam o Senhor e que estão do nosso lado. Nada nos motiva mais. Uma grande visão não é o maior motivador de todos. Eu posso ter uma visão, eu posso ter um sonho, eu posso ter uma meta, eu posso ter um alvo, um objetivo que é: eu quero ir para lá. Deus me mostrou, a vontade dele para mim é ir para lá. E você pode ter grandes sonhos, mas nada te motiva mais do que você ter pessoas ao seu lado. Porque mesmo que você não tenha um grande alvo, mesmo que você não tenha uma grande missão, que você não entendeu ainda por que você existe, o que merece seu sacrifício, mesmo que você não saiba o que merece seu sacrifício, quando você tem pessoas ao seu lado, elas te ajudam a não desistir, seja lá do que. Porque a gente pode ter uma grande visão, mas o tropeço ele acontece sempre. Pequenos fracassos acontecem na nossa caminhada. Eles são inevitáveis, nós provamos de pequenos fracassos. Mas saber que a gente não está só é algo que sempre vai colocar lenha no nosso coração, para a gente queimar pela nossa missão. A gente precisa entender isso. Não tem outro jeito da gente viver. Não tem outro jeito. Não tem trégua. Deixa eu falar uma coisa. O pecado, a carne, o mundo e o diabo não dão trégua. O lazarento do Satanás é um anjo. Ele não tem corpo físico, então ele não fica cansado, maldito. A gente fica. Acontece que quando a gente cansa, acontece que quando a nossa força vai embora, a gente precisa estar atento para o Senhor, não abandonar a missão. Espera. Não abandona.
e espera. Ele vai providenciar os anjos, Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que venha o providencial que você precisa, para trazer uma pessoa, para trazer uma palavra nova, para trazer uma direção nova, para trazer um consolo novo. Não desista. Um dos motivos pelos quais eu creio que a gente está a cada dia mais perto do que Deus tem para nós como igreja, é que nós estamos cansados. Se a gente não cansa, cara, a gente não se apoia no poder de Deus, a gente se apoia na nossa força. O problema é que tem pessoas que cansam, e na hora que elas cansam, elas desistem, bem a 5 metros da linha de chegada. A 5 metros de agarrar o troféu, o cara falar, não, eu... Às vezes a gente está tão perto de chegar naquilo que Deus está sonhando para nós. Tão perto, tão perto. A gente precisa entender que as nossas limitações nos preparam para o poder ilimitado de Deus. Porque quando a nossa mão não alcança, a mão de Deus alcança. Porque quando a nossa palavra não toca, a palavra de Deus toca através da nossa boca. Porque quando a gente é fraco, Ele é forte em nós. Porque Cristo é a esperança da glória em nós. Isso significa que em nós, quando não existe mais, vai existir. Quando acabou, ainda não acabou. Quando a gente botar um ponto final, Ele vai falar, não, é vírgula aqui, eu vou continuar escrevendo o resto. Na hora que acabar o azeite da botija, Ele vai multiplicar o azeite para ele continuar sendo colocado nas vasilhas. Isso só acontece quando a gente acaba, quando a gente chega no fim. Aí Ele vem, e aí as coisas acontecem, e aí você pode dizer, não fui eu que fiz. Mas o que eu fiz? O que eu fiz foi permanecer quando eu não tinha mais força. Foi permanecer na missão, permanecer no meu chamado, permanecer naquilo que Deus me chamou, quando eu não tinha mais força. Foi permanecer buscando santidade no meu namoro, quando eu não tinha mais força. Mas eu não abaixei o padrão para dizer assim, não, vamos aceitar a imoralidade aqui. Foi não desistir de um diálogo melhor dentro do casamento. Quando a força acabou, mas dizer, não, eu não vou abaixar o padrão, eu ainda quero aquilo que Deus sonhou para mim. Sabe o que é louco? São essas pessoas que, enquanto Jesus caminha, elas chegam até Jesus, e elas encostam na roupa de Jesus, e elas chegam para Jesus, e elas gritam para Jesus. É o cego de Jericó lá, sentado gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É aquela mulher com fluxo de sangue, que há sei lá quantos anos, estava sangrando. Ela tinha corrimento, e aquela mulher, ela correu risco de vida. Você sabia disso? Você não sabia, né? Eu descobri esses tempos também. Aquela mulher do fluxo de sangue, que chegou para Jesus, encostou na roupa dele, e aí Jesus fala assim, saiu o poder de mim, alguém me tocou. Aquela mulher estava correndo risco de vida, porque aquela mulher era como um leproso ali. Tanto aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, como um leproso, se chegasse no meio da população, no meio do povo, no ajuntamento de pessoas, eles seriam apedrejados e mortos na hora, porque alguém que tinha aquela doença, alguém que tinha sangue correndo de si o tempo inteiro era impuro, alguém que tinha lepra correndo de si era impuro, e se as pessoas descobrissem que aquela mulher tinha um fluxo de sangue, ela seria apedrejada na hora. Ela arriscou a própria vida. Existe algo, sabe, existe algo de sobrenatural, quando a gente se posiciona e corre na direção de Jesus. Não, eu não estou falando agora no agir soberano de Deus, quando Deus vem e nos toca. Eu estou falando é quando a gente toca Ele. Não é quando Ele toca a gente, mas é quando a gente fala assim, eu não vou sair daqui. É quando aquela mulher cananeia chega e fala assim, minha filha está horrivelmente endemoniada, Jesus, o Senhor precisa libertar ela. Ela vai na direção de Jesus, ela é gentil. E Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus olhou para ela e ignorou ela completamente. Não respondeu nada para ela. E Jesus continua andando. Aí Pedro fala assim, manda essa mulher embora, ela está perturbando a gente.
já que o senhor não vai fazer nada? E Pedro estava ali, né? Ele pensou assim, acabou. Por quê? Porque Pedro, no tempo da caminhada com Jesus, ele é sempre cheio de justiça própria, ele quer matar os outros o tempo inteiro. Então ele entendeu assim, Jesus não falou nada para essa mulher, então manda essa mulher embora, Jesus, é isso mesmo, não tem que falar nada, ela é uma cananeia, ela é gentil, ela não vale nada, não merece a nossa palavra. Às vezes a gente faz isso, né? A gente acha que porque Deus não deu uma resposta, é isso mesmo, Deus não dá mesmo, a pessoa tem que se ferrar lá. Aí Pedro chega e fala assim, Jesus, manda essa mulher embora, ela não merece nada. Jesus fala assim, não, eu estou trabalhando o coração dela ainda, porque eu tenho para dar aquilo que ela quer. Eu tenho para dar aquilo que ela veio pedir para mim, só que eu estou trabalhando o coração dela. Aí o que Jesus fala? Jesus fala assim, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, eu não vim para os cachorros. Aí a mulher fala assim, eu sei que eu sou um cachorro, eu sei que o meu valor é como de um cachorro, eu sou um cão. Eu sei que quando eu olho para a lei de vocês, quando eu olho para Deus e eu olho para mim mesmo, eu sou completamente indigno, eu sou um cão, eu não valho nada. Mas só a tua migalha, Jesus, já vai ser suficiente para mim, porque você é Jesus. Você é Jesus, você é Deus. Então não interessa se eu sou um cachorro, mas se você deixar cair uma migalha para mim, basta. Aí Jesus fala assim, é isso mesmo, sua fé é grande, sua filha já está curada, pode ir embora. Existe um processo nisso. 3 coisas, 3 diálogos. O primeiro, Jesus ignora ela completamente. Depois Jesus humilha ela e fala, você é um cachorro, você não vale nada. Aí na hora que ela sempre fala assim, é verdade, eu sou um lixo mesmo, mas o Senhor é grande. Aí Jesus fala, então agora você tem o que você quer, o que você veio buscar. Existem 3 momentos, sabe? A gente precisa entender que assim é a nossa caminhada com Deus. Às vezes a gente quer desistir da missão porque a gente está pedindo e Deus não dá, mas é porque Ele está colocando a gente no nosso lugar enquanto Ele não dá o que a gente pede. Então às vezes Ele fica em silêncio, e aí depois Ele vem nos quebrando e fala assim, não, olha para quem você é. Se eu te der agora, você vai se esquecer de mim. Se eu te der agora, você vai viver só para você. Tem 3 momentos, primeiro é o silêncio de Deus, segundo é a palavra de quebrantamento, de confronto de Jesus, e em terceiro Ele concede o pedido daquela mulher. Existe uma coisa, existe algo que acontece quando a gente se posiciona e fala assim, eu não vou abandonar a missão, eu não vou abandonar o sonho que o Senhor me deu, eu não vou abandonar esse padrão que o Senhor colocou para a minha vida, eu ainda vou buscar pureza, eu ainda vou buscar restauração, eu estou sem força, mas eu não vou sair daqui, mesmo que eu fique parado, porque eu não tenho mais força para me mover, mas eu vou ficar bem aqui, eu estou esperando, eu ainda espero o agir do Senhor, eu ainda espero a restauração do Senhor, eu ainda quero ver o Senhor agir. Existe algo quando a gente se posiciona, como essa mulher fez, que Deus honra essa fé. Deus honra essa fé. Jairo chega para Jesus e fala assim, minha filha está doente. E aí ele fala assim, Jesus fala para ele, espera então, já vou lá. Aí Jesus cura outra pessoa no meio do caminho. Nesse meio tempo chegam os criados de Jairo e falam assim, sua filha já morreu. Às vezes a gente chega para Jesus e a coisa está ruim, quando a gente chega piora. Porque tem que piorar antes de melhorar. Ela está doente, o cara chegou em Jesus, morreu. Mas ele primeiro chegou em Jesus. Ele fez que nem a viúva, que orou sem desanimar. Lucas 18, Jesus fala assim, eu tenho uma parábola para contar para vocês, para que vocês orem sempre e nunca desanimem. Que ele conta da viúva, que chega lá, importuna. Jairo chega em importuna e fala assim, Jesus, eu preciso de você. Jesus fala, eu estou sabendo, estou ligado, eu vou. Mas no meio do caminho Jesus faz outra coisa. Você pensa que Ele esqueceu, Ele não esqueceu. Ele está colocando você no seu lugar, para você poder administrar o sucesso. Ele está te preparando para encontrar aquelas circunstâncias que você está pedindo que Ele realize na sua vida. Porque senão você não vai dar conta de lidar com o sucesso que Ele tem para derramar sobre você, com a bênção que Ele tem para derramar sobre você. Aí depois daquilo Jesus chega lá e ressuscita a menina. Então a gente vê, gente, é só a gente ler o Evangelho.
Nos evangelhos, os encontros com Jesus, eles são quase todos assim. A pessoa chega lá, não sei o quê. Algumas vezes Jesus vai de cara. Muitas vezes, Jesus está bom. A coisa fica pior antes de ficar boa. Antes de ficar melhor. Deus nos deu uma missão. A gente não pode tirar os olhos dela, mesmo que ela tenha piorado e não melhorado. Porque Jesus vai intervir. Jesus vai intervir. E Ele vai restaurar as coisas. Existem oásis preparados no meio do caminho. Tem uns cockpit para você descansar. Pit stop. O que é o cockpit? É a cabine do piloto. Tem o cockpit também. Viu, gente? É por isso que a gente pode dizer que é Deus, porque eu sou burro demais. Eu posso dizer, nossa, isso aí é de Deus mesmo. Tudo que está acontecendo é Deus. Cada dia eu me sinto mais como Moody. Moody foi trazer o avivamento lá, e ele chegava lá e os caras tiravam sarro do jeito que ele falava. Falava, esse cara nem fala direito. Mas na hora que ele falava, não tinha para ninguém. Então, é isso, você está lá dando a corrida, sabe? E às vezes você sente assim, pô, eu já dei essa volta. Eu já dei essa volta de novo, não acaba essa corrida nunca. E aí está acabando a gasolina. Ele fala assim, vai lá, então vai no pit stop lá. Os caras vão trocar o pneu para você. Deus vai mandar os anjos trocar o pneu para você. Vai botar uma gasolina lá. Talvez dure só 2 segundos. Mas vai ser o suficiente para você continuar a corrida até acabar. Para você terminar as voltas até acabar. Geralmente é isso, né? Dá uns 3 segundos. Quando o cara para do pit stop lá. A nossa caminhada com Deus é o mesmo jeito, tá? A maior parte do tempo a gente está correndo. Quando a gente para descansar é uns 3, 4 segundos. Mas é suficiente para a gente continuar até o fim da corrida. Amém? Vamos colocar de pé? Deus perguntou para Salomão, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria, porque eu quero cumprir a missão. Enquanto eu viver é para cumprir a missão. Viver Cristo. Viver Cristo. Viver não é Arthur. Viver não são projetos do Arthur. Viver não é Arthur, viver é Cristo. Viver não é você. Você não tem que viver a sua vida, você tem que viver a vida de Cristo. Você tem que viver a vida de Cristo. Ele é tão generoso que às vezes Ele dá umas coisas que você quer. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã, existe prazer no cumprimento da sua missão. Não desiste dela. Existe descanso, existe prazer, existe renovo. Ele não é injusto e Ele não é infiel para se esquecer de todo o vosso trabalho. Ele não é. Então deixa eu dizer, Ele vai recompensar. Deus vai responder todas as orações que nós temos feito aqui nesse lugar. Amém. Uma pessoa de grande discernimento essa semana falou para mim assim, uma das pessoas que veio falar para a gente nessa semana. Essa pessoa falou assim, você tem guerreiros no meio de você. Você vai colher bons frutos no meio da sua igreja. Eu tenho certeza que aqueles que perseverarem vão ver a glória do Senhor. Aqueles que crerem e perseverarem e não abandonarem a missão vão ver o fruto do seu penoso trabalho. Assim como Deus fez com Jesus, Ele vai fazer com você. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Deus vai te honrar, Deus vai te responder, Deus vai te levantar, porque aquele que se humilhar será exaltado. Deus vai te colocar num lugar de honra. No lugar de vergonha recebereis dupla honra, diz a profecia lá em Isaías. No lugar da vergonha que vocês tinham, vocês vão receber dupla honra. Deus vai levantar cada um de vocês que permanecerem, crerem, mesmo no momento de cansaço, dizendo, Deus, eu estou esperando o Senhor renovar, Deus, eu estou esperando o Senhor vir, eu estou esperando o Senhor vir no meu encontro, eu estou podre, eu estou quebrado, eu estou vazio. Deus vai ao encontro de cada um. Deus não vai se esquecer das nossas orações, da nossa perseverança, da nossa luta, enquanto todo mundo está vendo prazeres momentâneos, pessoas que você ama. Sabe, quando a gente olha para cá, eu falo isso num bom sentido. A gente vê uma coxa de retalhos, porque a gente tem aqui, geralmente, as pessoas daqui são pessoas que estão aqui sem a família e que estão aqui sem os amigos que tiveram a vida inteira. Deus está levantando guerreiros aqui na República, gente resistente, gente forte, gente com casca grossa, gente que fez calo. Porque quando você olha aqui, você não tem famílias inteiras aqui, e você não tem grandes grupos de amigos. Você vê pessoas que tiveram que recortar o seu passado. Sabe a lagartixa que tem que cortar o rabo para não morrer?
É gente que teve que cortar o rabo. E a lagartixa, na hora dela fugir, para ela enganar o seu predador, ela corta o rabo e deixa o rabo lá batendo, e ela vai embora para poder escapar. A gente tem gente aqui que cortou o rabo, que cortou um pedaço de si para poder caminhar. Mas o incrível da lagartixa é que depois cresce outro rabo. E gente que chegou aqui e o rabo está crescendo, e parte de você agora Deus está te dando partes novas. Então tem gente aqui que teve que se cortar, que teve que deixar a família para estar aqui. Você está aqui sem sua família. Teve gente que teve que deixar amigos para estar aqui. Você está aqui sem os amigos de sempre. E a gente está virando uma grande coxa de retalhos. Um está sendo costurado no outro. Por quê? Porque eu vejo Deus forjando aqui na República gente capaz de suportar grandes coisas. O Hector falou para mim, ele sempre fala isso: cara, eu admiro a sua força, eu admiro a sua resistência, você não para, você não desiste. Olha, geralmente a igreja é a cara do pastor. Então se você está aqui, você abraçou tudo que Deus colocou no meu coração para dividir, você está vivendo isso, Deus está te forjando do mesmo jeito que Ele tem me forjado. E Deus está te dando as virtudes que Ele colocou em mim. E Deus está te fazendo forte como Deus tem me feito forte. Então é por isso que Deus está te tratando do jeito que Ele está te tratando. É porque Ele está querendo te levar a algum lugar. Teve gente essa semana que tomou para si a aliança que eu fiz com Deus, que é: Deus, o Senhor me mata antes de eu esfriar. O Senhor tira a minha vida antes de eu desviar. Antes de eu parar de viver para a sua glória, envergonhar o Evangelho, o Senhor me mata, acaba com o meu fôlego de vida. Porque eu quero viver só para o Senhor. Se for para eu desviar, o Senhor me mata e me leva para o céu logo de uma vez. Essa semana algumas pessoas fizeram a mesma aliança. Por quê? Porque quando a gente olha para cá, Deus está levantando pessoas resistentes para se tornarem homens e mulheres de Deus. É gente que abraçou de verdade a proposta de vida de Deus. É gente que abraçou o Evangelho de verdade. Então você cortou o seu rabo, Deus vai fazer crescer um rabo novo. Você está sendo forjado, você está sendo pressionado, você está apanhando, você está sofrendo. É porque Deus está te levando para algum lugar. Você vai chegar em algum lugar, mas você tem que continuar até esse lugar chegar e não desistir antes da hora. Porque se você tira o bolo do forno antes dele ficar pronto, ele vai estar cru. Não vai servir de nada, não vai ser gostoso. E espera o fogo queimar um pouco mais. Espera o fogo tostar um pouco mais você. Está ardendo, mas espera tostar um pouco mais, você ficar gostoso e cheiroso. Isso aqui vem do meu avô. Porque hoje a pregação foi só parábola. É a lagartixa, é a corrida do pit stop, é o bolo. O pai da minha mãe que é desse jeito. Ele fala, ele não consegue conversar com você. Ele tem que contar uma parábola atrás da outra. E você tem que contar, mas o que você está falando? Deus fez a gente do jeito que a gente é mesmo. Deus fez eu nascer do meu avô mesmo. É assim que Ele me queria. Do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, com o meu passado. Agora Ele me chama para me posicionar. Se posiciona. Você tem o passado que você tem? É verdade. Agora você se posiciona e continua. Porque Deus tem algo para fazer para você. Não fica se lamentando o que aconteceu. Parte do momento que a gente está vendo aqui na República é que tem pessoas jogando muita expectativa. Eu sinto. Isso não é tudo, mas isso acontece. É normal. Jogando expectativa em cima de mim. Só que tem gente que eu já falei tudo que tinha para falar e não tem mais nada para falar. E a pessoa está esperando que eu vá lá e eu não tenho mais nada, eu já ensinei tudo que eu tinha que ensinar. Só que a pessoa ainda não faz o negócio. Então assim, está esperando eu fazer alguma coisa. Eu não tenho mais nada para fazer, eu já fiz, já ensinei tudo, já mostrei tudo. Agora resolve viver o negócio. Parte do crescimento envolve solidão. Deus está forjando a gente. Eu creio ainda no que Deus está para fazer aqui. Eu creio. Nós vamos chegar em algum lugar. Amém? Vamos orar. Faça com que as suas orações, seus desejos, seus planos, eles estejam ao redor da sua missão. Amém. Pelo menos há uns 7, 8 anos. Ou talvez há 10 anos. Todas as minhas férias eu empenho em alguma viagem missionária, em alguma coisa que vai trazer crescimento para mim. O meu tempo de descanso, eu vou lá e falo: Deus, eu quero crescer, eu quero viajar para algum lugar.
Quando eu estava na faculdade, tempo de férias é tempo de fazer algum curso de missão. É fazer a sua vida viver ao redor da sua missão. Porque o Senhor vai acrescentar o que você precisa. O Senhor vai dar o que você precisa. Então empenhe o seu tempo, o seu dinheiro, em nome de Jesus. Empenha menos o seu dinheiro para as suas vaidades. E empenha mais na missão. Porque Deus vai prover o que você precisa. Empenha menos o seu tempo com coisas fúteis. E empenha mais para a missão. Porque Deus vai prover o que você precisa. Empenha suas orações para a missão. Começa a orar: Senhor, eu quero cumprir a missão. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero realizar o meu ministério. Porque o meu descanso está na realização da sua vontade. É isso que nós oramos aqui, Senhor, nessa manhã. É isso que nós fazemos aqui, Senhor. Relembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Relembrando do seu sacrifício. Porque não existe um descanso fora do Senhor. Não existe um renovo fora do Senhor. Não existe paz fora do Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que o descanso aqui é 3 segundos que dura. Mas é suficiente para a gente poder continuar dando volta, até cumprir e passar pela linha de chegada e vencer a corrida e alcançar o prêmio. Eu oro por isso, ó Deus. Reajusta o foco, Deus, de pessoas que colocaram em jogo os seus princípios. Pessoas que negociaram princípios aqui, Deus, nessa manhã. Pessoas que negociaram o seu chamado, negociaram a sua missão, abaixaram o nível. Gente que está vivendo em impureza. Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão vivendo, Senhor. Eu sei quem que é. Que está vivendo em impureza, Deus, imoralidade, Senhor, no relacionamento. Eu quero pedir, Deus, que essas pessoas sejam consoladas pelo Senhor e não percam, Deus, o padrão. Não se deixem vencer pelas derrotas, mas continuem sonhando sonhos. Enquanto as vozes do mundo, do pecado, da carne dizem: não, você não vai conseguir. Senhor, nessa manhã, nós como igreja de Jesus declaramos sobre essas pessoas que o Senhor tem vitória para dar para elas, que elas vão conseguir em nome de Jesus, que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas na corrida, na luta, em carregar a cruz. Senhor, tem pessoas aqui que estão precisando do Simão, que estão precisando de Simão para vir carregar a cruz um pouco junto. Assim como o Senhor Jesus, quando estava carregando a cruz para o Gólgota, no meio do caminho, teve um momento em que ele não estava aguentando. E aí o Senhor providenciou Simão para ir lá e carregar a cruz um pouco, que era a cruz de Jesus. Senhor, tem pessoas aqui que estão precisando de Simão, de alguns Simões, para virem carregar a cruz juntos, Senhor, porque estão cansados, ó Deus. Providencia essas pessoas, ó Pai. Providencia essas pessoas. Nos une mais, Senhor. Nos dá mais fraternidade, Senhor. Derruba as barreiras de amargura, de falta de perdão, de resistência, de orgulho. Em nome de Jesus, ó Deus. Derruba isso, Senhor. Derruba isso, Senhor, para que aqui seja um lugar de oásis para nós. Eu quero orar, Deus, para que domingo seja um dia de oásis para cada um, Senhor. Que domingo de manhã e de noite seja um oásis tão grande, Senhor. E eu oro com fé, crendo que o Senhor vai fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso acontecer. E eu estou orando já agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque antes de eu terminar a oração, o Senhor me deu a convicção de que vai acontecer. Obrigado, Senhor. O Senhor vai fazer com que os nossos encontros aqui, domingo de manhã e domingo de noite, sejam oásis para as pessoas daqui mesmo que estão cansadas, Senhor. O Senhor vai abrir as comportas do céu para trazer uma chuva de descanso sobre essa gente, Deus, que tem perseverado e permanecido, Senhor. Sobre esses guerreiros, o Senhor vai colocar o bálsamo do Senhor, o remédio do Senhor, a cura do Senhor nas feridas de batalha, Senhor. O Senhor vai costurar, Deus, os cortes que precisam ser costurados, ó Deus. Domingo de manhã e de noite vão ser dias de tamanho renovo e refrigério, de tamanho bálsamo, de tamanho descanso para as pessoas desse lugar. Que Deus, as pessoas vão vir de manhã e de noite, de manhã e de noite. Elas vão embora na hora do almoço e falar: eu quero voltar de noite, porque o Senhor vai fazer isso nesse lugar, porque o Senhor não é infiel, e o Senhor honra aqueles que honram o seu santo nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa manhã, Senhor, nós só contemplamos a obra das suas mãos. Em nome de Jesus.